Hoje a ideia é trazer um pouco, falar um pouco sobre mentalidade de produto, né? Product Mindset. E aí eu vou trazendo um pouquinho dessas... E aí eu vou trazendo, fui descobrindo, né, ou constatando ao longo da minha trajetória de carreira, e trago uma visão, nem tanto de futuro, mas de como essa mentalidade vai evoluir agora, até num curto prazo, dentro dessas operações de desenvolvimento de software, né, tanto em empresas mais tradicionais, quanto em empresas, né, as nativas digitais que já nascem mais naturalmente com esse tipo de maturidade, tá? Eu sou o Edu Sangion, sou Head de gestão de produto aqui na CIT, né, e essa talk aqui, ela foi preparada mesmo especialmente para a conferência, tá? Então, mais uma vez, uma grande alegria, assim, poder dividir num contexto aqui mais de desenvolvimento, né, num contexto até mais, num fórum mais técnico, né, trazer um pouquinho mais a visão ampliada de outras atribuições ou de capabilities que são necessárias para a gente entregar produtos digitais, experiências digitais. Então, conforme eu comentei, como que eu dividi basicamente em dois grandes blocos, tá, assim, para falar um pouquinho das verdades, esses aprendizados que eu né, quero dividir com vocês, e depois essa visão de evolução, mas antes disso, até para vocês se situarem um pouquinho, né, de como eu adquiri, né, ou passei as experiências que me proporcionaram esses tipos de aprendizado e o estabelecimento dessa visão de evolução da mentalidade de produto. Então, compartilhando muito rapidamente aqui um pouquinho né, desse meu histórico. Então, faz um tempinho já que eu estou nessa estrada de gestão de produto, dessa questão de como que a gente pensa produto num ambiente de desenvolvimento de software, em ambientes ágeis, em ambientes leans, né? Então, aqui eu tenho, né, já não sou tão novo assim, mas então tem todo um histórico de carreira que antes de 2009, que não veio ao caso, mas entre 2009 e 2014, eu vivi um ciclo empreendedor mesmo, vivendo ali as experiências e vivendo na prática, né, a metodologia de Lean Startup mesmo. Então, essa questão do Build, Measure, Learn, construa, meço, aprendo, construa, meço, aprendo em ciclos curtos e tal, e que me dão uma bagagem para entrar na CIT em 2014, tá? Então, eu tenho um pouco mais aí de 6 anos de CIT, e na CIT, né, aqui também só fazendo highlights de algumas coisas e algumas iniciativas onde eu estive conectado, mas eu entro como estrategista digital na CIT, uma iniciativa de inovação da Sul América. Depois eu vou ali para um produto interno da CIT, trabalhar numa área de produtos mesmo, que a gente tinha ali de desenvolvimento. Aí passo para a conta do Itaú, então a gente vai para o Itaú, assim, para uma iniciativa que chegou a ter mais de 500 pessoas da CIT conectadas nessa iniciativa de transformação digital do maior banco né, do Hemisfério Sul. Tenho também, dentro das minhas atribuições aqui, dentro da CIT, um papel de formação na CIT University, né? Então, sou responsável pelo curso de introdução à gestão de produtos, que está disponível na nossa universidade aqui da CIT, e mais recentemente, né, não tão recentemente, porque é a jornada aí dos meus últimos 2 anos, eu estou conectado em iniciativas lá na Porto Seguro, também muito com esse caráter de transformação digital e de desenvolvimento e lançamento de produtos digitais, tá? E aí que eu começo só nesse contexto e até dando um pouquinho, né, do teor, de como eu vou puxar essa conversa, né? Então, nessa minha trajetória, eu tive muito próximo, né, e dentro, fundando e cofundando e afundando nativas digitais, tá? Então, empresas que nascem já numa era digital e já trazem no seu DNA essas questões ou essa mentalidade. Então, é muito mais natural para essas empresas, né, nativas digitais terem, né, dentro do seu desenvolvimento de software, essa pegada de produto digital, né, e na minha história, e nesses meus 7 anos aqui de CIT, né, eu tive muito próximo e estou muito dentro das imigrantes digitais, essas empresas que não nasceram dentro de um contexto
digital, mas elas precisam se transformar e ingressar nessa arena digital, né? E isso passa muito pelas práticas e pelos modelos de desenvolvimento de software, né? E quando a gente olha para o mercado, né, e especialmente quando a gente está falando de gestão de produtos digitais e de product mindset, então agora não é mais sobre gestão de projetos, é gestão de produtos e tal. A maior parte do conteúdo, né, que a gente tem contato, que a gente, inclusive conteúdo de fora, não só conteúdo do Brasil a respeito disso, é especificamente dos aprendizados dentro das nativas digitais, né? E que são empresas que já nasceram com esse contexto. Quando a gente fala de MVP, de roadmap orientado a resultados e não a outcome, não a output, centralidade no cliente, e tem uma série de jargões, né, não vou negar a respeito disso, eles são muito mais divididos, né, com a gente tem muito mais contato com conteúdos dentro das nativas digitais, né? Mas tem um espaço enorme, assim, de desenvolvimento, inclusive de carreira e de abordagem de gestão de produto e do mindset de produto, né, esse product mindset, dentro das imigrantes digitais, tá? Então, um pouquinho, né, dessas verdades que eu vou dividir, que eu falei que são duras verdades, elas acontecem, essas constatações, a perda da inocência, né, acontece quando você está dentro e exposto dentro dos cenários de imigrantes digitais, né? Porque as nativas, elas nascem com esse produto digital e elas, fundamentalmente, os modelos de negócio estão orientados a essas experiências digitais, né? Se o aplicativo da Uber parar de funcionar, a Uber para. Se o aplicativo do iFood parar de funcionar, o iFood para. Então, por isso que fica fácil a gente olhar para essas experiências digitais e tratá-las como produto digital, né? O que é diferente nas imigrantes, onde a gente tem que exercer e aplicar uma abstração, porque normalmente, né, onde a gente vai poder aplicar a mentalidade de produto, eles são abstrações digitais dos reais produtos dessas empresas. Por exemplo, né, eu não sou especialista em crédito imobiliário, em financiamento, né? Se eu olhar para os bancos, quais são os produtos bancários? Não é a app do banco, não é o site do banco. Se o site do banco, da seguradora, da empresa de varejo cair, né, deixar a app parar de funcionar, o negócio continua funcionando, né? Então, essa abstração e falar de mindset de produto, às vezes, causa até uma confusão dentro desses negócios, porque eu falo assim, mas o produto não é o meu seguro ou a proteção que eu ofereço, né? Onde a mentalidade, esse tal de product mindset se conecta aqui, né? Então, né, acho que um primeiro ponto aqui, que eu queria já também fazer o disclaimer, antes de entrar, né, de fato nessas minhas lições aprendidas, é que quando a gente está navegando dentro dos universos das imigrantes digitais, a gente tem que fazer abstração para poder aplicar os conceitos e os princípios de produto, né, e que normalmente estão ligados aos canais digitais dessas empresas. Então, se eu estou trabalhando numa experiência de concessão de crédito dentro de uma super app do banco, aquele lá é o meu produto digital. Se eu estou trabalhando num conjunto de APIs que vão possibilitar que o TED ou que o Pix funcione, né, esse é o meu produto digital, e ali eu consigo, né, aplicar uma série de coisas diferentes do que as metodologias mais tradicionais de desenvolvimento de software, né, pregam, né? Então, muitas das coisas que eu vou trazer aqui, elas dizem respeito a esse poder de abstração que a gente tem que ter a hora que a gente está falando sobre mentalidade de produto. E vou falar que isso acontece também nas nativas digitais. A gente às vezes trata produto como um recorte, né? Eu posso falar que o Spotify é um produto, mas eu tenho N times de produtos dentro do Spotify, porque eles fazem essa abstração, eles conseguem recortar a parte das experiências, né, e aí eu posso falar que a experiência é o produto. Então, eu tenho um time de produto que é responsável pelo player, ou pela experiência do player. Eu tenho um outro time de produto que é responsável pela experiência das playlists. Tem um outro time de produto que é responsável pelo mecanismo de recomendação.
né? Então, mesmo dentro das nativas digitais, e aqui eu gostaria que vocês também exercitassem isso, toda vez que eu estou falando do produto digital, eu estou considerando essa abstração. Eu posso estar num recorte só do produto, e mesmo assim eu tenho bastante chance de aplicar conceitos de desenvolvimento de produto. Então, eu não estou falando sempre do produto Uber, do produto Spotify, do produto app do banco, do produto website do banco, do produto website do varejo, e assim, e por aí vai, tá? Então, a gente aqui considera que a experiência na qual eu estou entregando e desenvolvendo software, para mim, ela é o produto, tá? Dito isso, eu entro e vou dividir aqui essas visões aqui um pouquinho do que são essas verdades dentro de operações em que a gente roda, né, em que a gente tenta implementar ou transformar o mindset para um mindset de produto digital, né? A primeira, né, e que vem conectada quando a gente quer buscar uma mentalidade de produto dentro dessas operações, ela está conectada a essa questão, eu quero aprender rápido, ciclos curtos de desenvolvimento. Né? Para quem estava aí no papo com o Renato, né, anteriormente, é isso, inclusive, que o Ágil vai buscar, esses ciclos curtos. Mas é por quê? Porque eu quero aprender rápido, né? Então, acho que o primeiro mito que se cai por terra, e que normalmente quando a gente fala nos times, agora a gente vai deixar de ser de uma gestão orientada a projeto, de uma gestão, as pessoas pensam que agora não tem data, agora não tem escopo, agora está todo mundo livre para fazer o que quiser, porque, enfim, é tudo sobre o aprendizado, né? E lê do engano, né? Porque, na verdade, aumenta o senso de urgência e de necessidade de escopo e data. O que muda é o espírito do porquê eu preciso de uma data, porque eu preciso de um escopo, porque eu quero aprender rápido. Né? E o que eu quero aprender? É o escopo. O escopo ele tá fortemente relacionado com o que eu preciso, o que eu quero aprender com essa entrega. E a data, se eu estou falando que é learn fast, né? Fast, que é rápido, isso está implícito, né? É para ontem. Então, aqui, normalmente, os que os times têm dificuldade, às vezes, de entender, né? É que um modelo de learn fast, um ambiente de learn fast, ele vai exigir do meu desenvolvimento que eu faça a maior quantidade de coisas no menor tempo possível. Porque quanto mais, e lógico, dentro das qualidades, dentro da qualidade dos parâmetros de qualidade estabelecidos, né? Mas essa equação de eu fazer mais em menos tempo, é isso que me dá o poder de aprendizado. Quando eu consigo ter times de alta performance dentro desse modelo, então é sim sobre data, é sim sobre escopo. A hora que eu estou definindo o escopo é porque eu quero aprender sobre aquilo. Talvez essa é a diferença, e isso que a gente tenha que entender. Às vezes a gente fica muito na superfície dos conceitos, então o escopo é importante, porque o escopo é o que eu quero aprender. E a data, ela é importante, porque é ela que me garante que naquele momento eu estou apto para aprender, porque eu só aprendo se eu estou colocando em produção, né? Se eu demoro 1 ano para colocar as coisas em produção, eu demoro 1 ano para aprender, né? Se eu coloco coisas em produção todo dia eu estou apto a aprender. E isso, né? Então, isso é importante dentro dessas equipes, que o desenvolvimento e o delivery, ele entenda, né? E na verdade, seja ele que puxe isso, né? Na verdade, essa data e escopo deveria ser o time se colocando e se impondo esse tipo de coisa. E aí eu vou para outro termo, né, ou macroatividade que vem muito conectada quando a gente fala do product mindset, fala assim, então agora a gente também vai ter, né, não só dentro do time ágil aqui de desenvolvimento, as questões de delivery, e a gente vai ter as questões também de discovery, porque eu preciso entender e eu preciso minimizar os riscos, inclusive, do que eu vou desenvolver aqui, para poder entregar coisas com mais qualidade e esses meus ciclos de aprendizado serem mais rápidos e tudo mais. Só que outra verdade que vem conectada com o discovery é que se eu não tenho um delivery contínuo, eu nunca vou ter um discovery contínuo. Então, às vezes, as equipes,
nessa ansiedade de agora não é mais, de novo, não é só gestão de projetos, sobre gestão de produto, é mindset de produto, centralidade, MVP, mas se o time não tem condições, ou se o ambiente, né, ou se o ecossistema, onde o contexto onde esse time está, eu não consigo ter continuous delivery, entregas contínuas, eu nunca vou ter continuous discovery. Eu posso ter práticas de gestão de produto, eu posso ter práticas isoladas, exercitar algumas coisas, ou senão, normalmente o que a gente vê bastante, a gente faz um grande ciclo de discovery, e aí começa build, né? Porque eu tenho dificuldades de subir coisas em produção, de colocar coisas em produção de modo contínuo, tá? Então, um continuous discovery de verdade, ele só acontece, né? E a tal da dual entregando, né? O discovery, ele só acontece no delivery. Então, o delivery tem que... Quando eu entro numa operação, a primeira coisa que eu preciso garantir para ter uma mentalidade de produto, para rodar dentro desse mindset, é se eu tenho condições de entregar continuamente, né? Não necessariamente eu preciso entregar todo dia, mas se eu precisar entregar todo dia, eu deveria conseguir, né? De novo, não necessariamente eu preciso entregar todo dia, mas eu preciso ter ciclos de, no mínimo, a cada final de sprint, estou habilitando coisas em produção, porque é isso que mostra o meu ciclo de aprendizado. Cada vez que eu ponho coisas em produção, eu habilito de novo um aprendizado sobre aquilo, porque eu vou medir, eu vou aprender, então eu construí, eu meço, eu aprendo. Então, quanto maior se esse ciclo de build e delivery, ele é muito alongado, ou ele não acontece de maneira contínua, eu não consigo ter um discovery contínuo também, tá? Então, essas são as coisas para ver, assim, aqui a gente tem mentalidade de produto, que a gente roda como um time de produto, primeira coisa que a gente tem que olhar é se a gente está entregando mesmo isso de modo contínuo, né? E aí, eu vou para outra coisa que se cria muito romantismo, né, em cima disso, porque é super legal falar de estratégia de produto. Então, agora, Product Mindset é sobre estratégia, né? O time está conectado super na estratégia, a gente vai influenciar, né? E, na verdade, a maior parte do tempo é sobre estratégia, sim, mas sobre estratégia de execução, é estratégia na minha operação. E por quê? Porque eu quero aprender rápido e eu preciso ter né, a minha dual track de verdade rodando de modo contínuo com Discovery, e Delivery, né? Então, porque os contextos, né, e acho que, assim, muitos, né, muitas de vocês passam por isso, assim, a gente recebe o backlog, né, e é lógico que a gente quer entender o que e o porquê aquilo vai ser construído, só que às vezes a gente pouco pensa na estratégia de execução, de como que a gente realmente melhora a produtividade e aumenta a performance do time para abrir espaço realmente para um backlog que não é aquele backlog definitivo e aquele backlog experimental. E aí sim eu tenho condições e começo a gerar artefatos, inclusive, que vão poder ou vão me capacitar ou me possibilitar influenciar na estratégia de produto. E na boa, gente, sim, a maior parte do tempo é sobre o tático e operacional. O mindset de produto não é o tempo inteiro eu falando sobre a estratégia desse produto, porque a gente define a estratégia, né, e aí a gente tem que enrolar isso, né? Então, a estratégia de desdobramento, a estratégia de execução, às vezes ela é muito mais importante do que a estratégia de produto em si, porque, de novo, é a estratégia de execução que vai me possibilitar o aprendizado contínuo, o aprendizado rápido, né? E o aprendizado é que me leva à otimização, ou eu otimizo meu produto, ou eu pivoto a minha estratégia, né? E aqui, de novo, eu faço a ressalva sobre a abstração. Então, em termos da utilização da palavra produto, pode ser que eu esteja num recorte de uma parte do produto, né? E aí fica, inclusive, mais caracterizado que ali eu tenho mais possibilidades da estratégia de execução sobre aquilo, tá? Então, existe muita falácia a respeito de a hora que eu estou rodando o mindset de produto, que agora a gente está na estratégia, mas a estratégia é, sei lá, 5% do dia a dia de qualquer estrategista, inclusive, né?
operações de desenvolvimento de software de verdade, elas deveriam ser mais owner da estratégia de execução, né? E é porque é a natureza mesmo aqui da nossa operação. Conectei numa estratégia de produto, talvez macro, mas aí eu tenho que começar a rodar isso para, de fato, ter aprendizado contínuo, ter descoberta e entregas contínuas e fazer todas as aferições que eu preciso fazer dentro daquilo. Se eu quero ser mais rápido, se eu quero ter mais qualidade, se eu quero ser mais eficiente, se eu quero gerar mais efetividade, é sobre estratégia de execução. E pouca gente também se aventura nesse espaço, e acho que tem muita oportunidade aqui, né, da gente, como disciplina, inclusive de gestão de produto mesmo, de se abordar mais sobre estratégias de execução. E aí a gente cai na tal da autonomia. Agora é o ágil, o lean, então times autônomos, squads autônomas rodando, né? E aí as pessoas também têm um baixo entendimento, de fato, né? E maturidade, às vezes, para entender que com autonomia se vem responsabilidade, né? Então, dentro do mindset de produto, né, quando eu estou falando de autonomia dentro das operações, eu estou falando todos esses outros pontos aqui anteriores que eu comentei. É um time que consegue se desafiar, e consegue ter datas, e consegue ter escopo para o aprendizado e para a rapidez. É um time que consegue brigar pelo delivery para poder ter descobertas contínuas, né? É um time que consegue pensar a estratégia de execução, inclusive para perseguir melhores métricas e tudo mais. Tem essa maturidade do senso de urgência, porque no fim do dia, operações digitais, elas estão buscando impacto de negócio, né, para um usuário, uma usuária que cada vez tem maiores níveis de expectativa a respeito dessas experiências as quais elas estão usando, né? Então, quando a gente também fala de autonomia, todo mundo pensa que agora, show, agora eu sou autônomo, é minha liberdade, eu faço do jeito que eu quiser, né? Primeiro que, aqui acho que tem duas pontes. Quando a gente fala de autonomia, os times super comemoram, mas acho que tem, ainda no mercado a gente encontra, não é tão alto o nível de maturidade de times mesmo, que você pode falar, cara, esse time é autogerenciável, eu posso dar autonomia, porque ele tem maturidade para rodar aqui, né? E de uma outra ponta, os stakeholders também pensam que a autonomia é uma liberdade total, e não é, porque, na verdade, as empresas, especialmente as imigrantes digitais, elas já elencaram quais são os problemas que a gente precisa tratar. Dentro da tratativa daquele problema, aí sim, eu tenho autonomia, ou eu deveria ter autonomia para definir o como, né? Os o quês e os porquês, na maioria das vezes, eles estão definidos. Às vezes são mal comunicados, tudo mais, a gente tem problemas de comunicação, né? Mas o como, né? Esse espaço do como é onde a autonomia deveria existir, mas a autonomia ela só vem se o time tem maturidade e sabe rodar no desconforto. Times de alta performance rodam fora da zona de conforto. Se eu rodo na minha zona de conforto, provavelmente eu não sou um time de alta performance, eu não estou me desafiando e eu tenho dificuldade de lidar com conflitos, né? Então, o saber lidar com o desconforto e, às vezes, gerar desconfortos. E por que eu estou comentando isso? Porque agora as configurações de times e times de produto, elas mudam, né? Então, eu não tenho só mais a equipe de desenvolvimento ou o aspecto técnico de desenvolvimento de software dentro do time. Eu tenho design, eu tenho negócio, eu tenho dados, né? E são competências diferentes, são complementares, mais a tecnologia, lógico, óbvio, e elas têm que se cobrar, né? Então, se o meu delivery não está acontecendo, eu não consigo fazer a descoberta, esse desconforto tem que vir para o time, e o time tem que tratar esse desconforto. Se a nossa app carrega em 2 segundos e não carrega em 1 segundo, eu tenho que gerar esse desconforto. Se eu tenho problemas de acessibilidade, né, e a gente não consegue, se eu não tenho automação de teste, se a qualidade... Saca? E não é só uma cobrança que tem que ficar dentro do silo do desenvolvimento, dentro do silo de UX, muitas vezes, ou do design, para a gente falar de modo mais holístico, ou dentro do silo de negócios, né? Porque se esses times são realmente multidisciplinares e cross-funcionais,
Isso tudo está acontecendo dentro do mesmo contexto. E essa maturidade de discussão e de divergência. E por que esse desconforto ele move a gente, ou pelo menos deveria mover a gente para cima, né? Porque vem um alinhamento. Então, se eu estou orientado ao mesmo impacto, ao mesmo resultado, ou à busca do mesmo resultado, né, não tem problema gerar o desconforto, porque ninguém quer puxar o tapete de ninguém, ninguém quer colocar ninguém em má situação. As pessoas geram desconforto para elevar o nível de maturidade. Né? Porque se eu estou, de novo, se eu estou rodando na zona de conforto, muito provavelmente eu sou um time mediano. Eu sou um time mediano. Eu não tô puxando o sarrafo para cima. E provavelmente o resultado não vem. Né? E eu estou falando tudo isso porque a autonomia, né, ou pleitear a autonomia de verdade, aí eu estou falando autonomia de gente grande, ela só vem em operações, né, por conta dessa maturidade de eu entender sensos de urgência para o aprendizado rápido, o aprendizado contínuo, a estratégia de execução, e para isso eu estou num ambiente colaborativo, deveria ser, e o colaborativo não é que eu estou prestando favor para ninguém, não, está todo mundo trabalhando em conjunto, e são agora não mais só as disciplinas de tecnologia e de desenvolvimento ou de engenharia de software, mas ela convive com outras disciplinas e todas elas deveriam ter facilidade de gerar divergência para gerar, em seguida, a convergência. O problema é que a gente vê muito time se escondendo uns nas sombras dos outros, aí eu puxo a performance desse time para uma faixa mediana, está todo mundo na zona com conforto, ninguém incomoda ninguém, e a gente não avança, né? E a gente não avança e não ganha maturidade, né? E para fechar essa parte aqui das questões mais dessas... E aí eu estou fazendo highlights, tá? Talvez tenham mais aprendizados aí ao longo da jornada, mas para mim esses são os mais fundamentais que nesses últimos 2 anos eu mesmo aprendi com isso, e esse aqui foi também um dos grandes aprendizados, né? Que a gente vem, às vezes, muito para os copy-pastes, e, na verdade, o que a gente tem que se apegar são aos princípios das coisas, né? E aqui, no contexto da nossa sessão, sobre mentalidade de produto, né? Então, são os princípios de gestão de produto, né? Isso serve só para o gerente de produto, para o PO, ou seja, qualquer atribuição, né, ou cargo, ou papel voltando. Não, isso deveria ser os princípios e de conhecimento geral do time, né? Então, aqui eu entendo que estou até num ambiente mais técnico e de pessoas mais envolvidas com o desenvolvimento, com a engenharia de software, né? Então, se eu pegar o modelo de tribos e jogar aqui no Itaú, vai funcionar? Não vai funcionar. Eu tenho que entender por que o Spotify criou isso, quais eram, o que levou o Spotify a isso, né? Se eu trouxer as coisas de MVP e sair fazendo todos esses copy-paste que vocês já devem ter esbarrado, né, tanto quanto eu, né, não dá, não vai funcionar, né, principalmente, né, e especialmente nas imigrantes digitais. A gente tem que entender quais são o contextos, as restrições, e adaptar, né, e se apegar aos princípios e criar as condições ali para aquelas situações. As próprias questões mesmo de autonomia e alinhamento, que são muito do Spotify, as questões de tribo e chapter, saindo agora não é mais sobre comando e controle, né? Só que muitas dessas estruturas de tribos e de chapters, elas foram criadas para garantir o alinhamento, né? Se eu tenho times autônomos, cada time está rodando de uma maneira, e cada time tem a maturidade, está lá gerando fora das suas zonas de conforto, buscando alta performance, eu preciso ter mecanismos para garantir que eu estou alinhado. Então, é menos sobre, né, replicar padrões de trabalho, se padronizar uma esteira inteira, uma operação inteira, né? Então, e às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer padronizar e a gente usa o Chapter para fazer isso, né? E aí eu estou só usando o Chapter como exemplo de copy-paste, que a gente não vê, na maioria das vezes, Chapter funcionando como eles deveriam, e outras coisas sobre mentalidade de produto provenientes das nativas.
e a gente não entende, não vai a fundo nos princípios pelos quais aquelas coisas foram criadas, né? Então, para mim, né, e aí quando eu falo de princípios, e aí se eu tivesse, né, e pudesse resumir mentalidade de produto, né, o que é isso, Edu? Cara, o que significa isso dentro de uma operação, se eu tenho um mindset de produto? Para mim, assim, é garantir que o produto certo, e de novo, né, volto aqui e vou ficar reforçando isso, o produto é uma abstração, às vezes eu estou numa parte da experiência, às vezes eu estou desenvolvendo APIs, e não necessariamente tudo precisa ter front-end para ser produto, tá? Para quem acompanha o blog da Netflix, por exemplo, de engenharia, cara, os caras falando de desenvolvimento de APIs, de streaming e de engenharia de streaming, e por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão preocupados com a experiência lá em cima, né? De alguém que vai dar um play numa série, né? Mas aquele time é um time de produto e está desenvolvendo um aspecto super técnico, né? Então, só que eu preciso garantir que o produto certo seja desenvolvido da maneira certa, tá? Então, é sobre não só saber o que precisa ser feito e o porquê precisa ser feito, mas o como aquilo precisa ser feito, para no fim do dia isso gerar uma experiência atraente, uma experiência memorável, uma experiência, né, que vai atender às necessidades e às expectativas de um cliente final, né? E para isso, são essas questões de trabalho, princípios, né? Trabalho colaborativo, engenharia, negócio, design. E por quê? Porque a gente precisa minimizar pelo menos 4 grandes riscos. Eu estou construindo algo que tem valor, alguém precisa de verdade disso? É o produto certo, né? Assim, isso precisa existir e por quê? Uma vez que isso precisa existir e por quê, eu estou construindo isso de uma maneira que as pessoas conseguem usar, e não é só a usabilidade do ponto de vista de UX ou UI, né? Eu posso buscar a usabilidade em fluxos de processo. Falo assim, cara, será que a gente não está, às vezes, levando a complexidade do negócio para uma experiência final? Então, eu tenho que discutir naquele ambiente de negócio, né? Eu comentei, se uma experiência está demorando para carregar, ela está impactando a usabilidade daquela experiência, né? Então, percebam que, assim, a conversa não é mais só, isso é do time técnico, isso é do time de design, isso é do time de engenharia, né? É uma conversa do time de produto, desse mindset de produto, né? Se isso é viável para o negócio, isso traz sustentabilidade para o negócio, não, porque eu posso atender uma necessidade e não necessariamente aquilo está gerando valor para o negócio. Isso é factível do ponto de vista de tecnologia. E aí, para responder essas perguntas, eu tenho que ter ciclos de delivery e de descobertas contínuas, porque, né, se eu quiser ter 100% de certeza para essas respostas anteriores sobre valor, usabilidade, viabilidade e se isso é factível, né, eu não entrego nunca, né? Então, por isso que eu preciso rapidamente recortar, fazer recortes pequenos daquilo, entregar e começar a descobrir se aquilo se eu estou validando as minhas hipóteses, e isso nada mais é do que o Build, Measure, Learn, né? Então, quanto mais rápido e quanto mais coisas eu conseguir fazer dentro desses ciclos de Build, Measure, Learn, então, para mim, sempre quando eu volto e vou para as iniciativas e quero fazer as minhas avaliações, putz, aqui a gente está com mentalidade, eu venho nesse chart aqui, a gente está recortando, a gente está abstraindo, a gente está pensando nessas questões fundamentais sobre valor, usabilidade, viabilidade, né, e feasibilidade, se a gente aqui, de fato, consegue ter delivery contínuo para eu instanciar o discovery, e como que vão ser esses meus ciclos, quão rápidos e com que qualidade são esses meus ciclos aqui de Build, Measure, Learn, né? Então, eu penso nessa operação de ponta a ponta do digital, né? Então, mais do que uma operação de produto, e eu acho que aqui também começo já a falar um pouquinho de como eu vejo a evolução desse termo de product mindset, né? Dessa mentalidade de produto. Para mim, ela está se trata muito mais de uma questão sobre o digital, né? Então, muito mais do que uma operação de produto, né? Eu estou numa operação digital, e aí eu tenho a opção, né, de navegar de ponta a ponta, desde a definição dos problemas e oportunidades, até o impacto que eu vou gerar
atacando e resolvendo essas oportunidades, esses problemas, e isso gira, né, de modo contínuo. É lógico que dentro de uma operação digital tem times que têm características e vão tratar problemas, mas e vão ter aspectos mais do delivery team, outros vão ter mais do feature team e outros vão ter mais do product team, tá? Esses termos, para quem não conhece de onde eles vêm do Marty Kagan, tá? Depois eu posso passar uma referência, mas é uma figura bastante conhecida no mundo de produto e tem falado cada vez mais, até em fóruns brasileiros aqui, sobre abordagens e como que a gente gera empoderamento de times, e ele faz essa distinção, essa categorização entre times de acordo com as características e possibilidades de atuação de cada um dos times, tá? Lógico, o Product Team é o time que está, assim, no melhor dos mundos, está, de fato, conseguindo rodar uma operação digital de ponta a ponta, né? Mas não quer dizer que em outros times, ou outros tipos de time, né, ou modelos de time, não se possa ter o exercício, a aplicação ou a experimentação de questões voltadas a essa mentalidade de produto. E agora, né, como eu falei para vocês, essa mentalidade de uma operação digital, tá? Então, a minha visão em relação a como essa mentalidade possivelmente vai evoluir, né, da gente ter que ficar falando sobre mentalidade de produto, né? E aí, de novo, eu volto especialmente para as imigrantes digitais, porque elas que estão nessa jornada de transformação, as nativas, elas já nascem nesse ambiente, elas já nascem com esse DNA mais digital, acho que para elas é mais natural, né? Então, hoje eu prefiro muito mais falar sobre o modo digital de operar, então esse digital mode, do que falar de product mindset, né? É lógico que até no título da talk aqui, da minha fala, a gente põe product mindset, porque é o termo mais popular, é onde as pessoas se conectam, mas aproveitando essa oportunidade de falar com vocês e fazer mesmo essa provocação, porque mais do que a mentalidade de produto, eu quero ter um modo digital de rodar a operação, e esse digital mode que eu preciso. E eu também acredito, a minha hipótese, tá, é que o digital mode é mais fácil da gente aferir, realmente, e materializar se eu estou fazendo certas coisas que me levam a deduzir que eu estou rodando dentro do modo digital. Quando eu falo de mentalidade, né, é uma coisa mais difícil. Como que eu falo se o time tem mentalidade de produto, né? Assim, para mim, tem um aspecto mais qualitativo, do que eu conseguir observar certas coisas em relação a quando eu estou falando de rodar, de fato, no modo digital. E o primeiro aspecto, né, e aí vou dividir com vocês aqui 4 aspectos que, para mim, caracterizam esse modo digital. Então, o modo digital, para mim, é essa evolução de quando, né, a gente deveria parar de falar de Product Mindset, começar a falar mais sobre Digital Mode, né? Eles têm uma correlação e um é evolução do outro. Para mim, falar de Digital Mode é uma versão melhorada aqui do Product Mindset. Eu acho que as pessoas se conectam mais, é mais fácil de, saquei. E tem mais a ver com a pluralidade dos times, né? Então, eu não falo só que é só uma atribuição né, de quem é da gestão de produto, não, cara. Quando eu estou falando que eu preciso rodar no modo digital, né? E o primeiro aspecto não é o lead time ou o time to market, é o time to insight. Primeira coisa que eu vou observar para ver se eu estou, né, fazer um check lá nos meus critérios de aceite, vamos falar assim, cara, isso aqui eu estou no modo digital, é eu observar o meu time to insight. E o que é o time to insight? Cara, qual que é o tempo médio para eu aprender alguma coisa e transformar esse aprendizado numa ação, né? Então, quando eu estou falando aqui do insight, não é uma ideia que vem de qualquer lugar. Eu tenho telemetria no meu produto, nessa minha experiência, né? Eu rodo pesquisas qualitativas, eu tenho research, eu não tenho. Então, a triangulação dessas disciplinas que vão me possibilitar ter esses insights, e com que velocidade eu consigo ter. É semanal, eu consigo apurar, aferir a telemetria do produto, cruzar isso com um voice of customer, ou com a voz do cliente, e com outras pesquisas qualitativas que a minha operação de research está rodando, né, e trazer isso para dentro do time,
né, para dentro do time, para a geração do insight, né? Então, e aqui, né, daria também uma sessão para a gente falar só sobre cada um desses itens, mas aqui tem um monte de coisa embarcada. Então, o time to insight, se meu time to insight está muito longo, né, está muito, né, estendido, talvez é porque os recortes que eu esteja fazendo das minhas entregas também estejam grandes. Então, vai me forçar a pensar em MVPs, porque eu preciso aprender, eu preciso recortar menor, né? Talvez o jeito que eu escrevo as minhas histórias esteja impactando no tempo de insight, porque eu levo muito tempo desenvolvendo essas histórias. Ou talvez o fluxo de usabilidade, tá? Então, percebam que o time to insight tem um monte de coisa que ele carrega junto com ele, mas é uma métrica. Então, se eu começo a medir essas coisas, né, e aí pegando um pouco do que até o Renato falou anteriormente, do visibilidade, eu também eu gero desconforto e falo assim, pô, galera, a gente aqui aprende a cada 6 meses, nosso time to insight, ou seja, capturar uma ideia e transformar isso realmente em backlog, né? Então, para mim, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é se eu tenho dentro do meu recorte a visibilidade sobre os pontos de interação mesmo, né? Algumas pessoas tratam isso como os touch points, então, talvez até assim, menos sobre a jornada e mais sobre os pontos. Eu conheço os pontos de interação que eu estou impactando, né, diante das entregas de software que eu estou fazendo. Essa API que eu entrego, ela impacta de forma indireta algum ponto de interação de algum usuário com algum sistema, né? Então, o conhecimento, a gestão sobre esses pontos de interação, né? E se o time tem ownership sobre esses pontos de interação, que é a unidade atômica de qualquer operação digital, são esses pontos de interação, e é sobre eles que eu deveria fazer a gestão, também vão me caracterizar. Então, quantos pontos de interação, como que estão a performance em cada um desses pontos de interação, como que eles se correlacionam, e aí eles vão gerar uma visão de jornada, né, e não ao contrário, e eles estão respondendo para uma necessidade, uma expectativa de alguém que vai usar esse produto, essa experiência que a gente está entregando. Então, esse, para mim, também é um outro ponto de observação dentro desse modo digital. O terceiro é sobre a integração mesmo dessa operação. Então, não é mais só uma operação de desenvolvimento de software, ela é uma operação digital, que ela parte mesmo da definição de um problema, da descoberta de uma solução, da entrega rápida sobre essa solução digital, sobre eu medir e aprender sobre isso, que resultados, outcomes isso está gerando e que impactos isso gera. Então, como que eu integro isso numa visão de esteira de verdade, né, ponta a ponta? E aí eu faço só um parênteses aqui, porque tem, além daquela visão do Mark Kagan, eu gosto muito de uma visão do John Cutler, que ele vai, né, dos modelos aqui mais do waterfall. Aqui é uma operação de desenvolvimento de software que vai entregar, no final do dia, uma experiência. Só que ela tem uma série de limitações, e ela está recortada, e ela acontece de modos que aqui, né, a essa altura vocês já conhecem bem. E aí você tem a ponta extrema de um product team, que são todas as áreas, né, ou todas as atividades estão dentro do mesmo contexto. Eu tenho, né, um ciclo rodando, né, uma amplitude mesmo dentro dessas, tem um mínimo de handoff dentro disso, né? Então, você vê aqui, essa figura, a setinha verde aqui do ciclo, está falando, né, uma colaboração cross-funcional, então as pessoas começam, trabalham e terminam juntas, né? Quando eu estou num modelo de waterfall, ou mesmo às vezes a gente tem a falácia do ágil, né? Vocês rodam ágil, aí a gente roda, só que a gente roda aqui só no build test. Então, uma operação digital, ela está desde a seleção da oportunidade até o run, né? Então, é o ideate, build and run, né? Então, eu tenho várias sabores e modelos de time até ser, de fato, um time de produto, e eu estou muito mais do que chamando de um time de produto, falando assim, cara, isso é uma operação digital. E aí eu vou para o último ponto, né? Eu falei de insight, falei dos pontos de interação, falei de integração, e aqui só estou fazendo um parênteses. Quando eu quero dizer integração de fato das funcionalidades e de todas as atividades inerentes a uma operação
digital. E por que a gente quer fazer isso, né? Qual que é o prêmio que a gente ganha com isso? É a efetividade mesmo, a hora que eu estou buscando impacto contínuo. Impacto contínuo é o sinônimo que eu estou entregando continuamente, estou descobrindo continuamente e estou trazendo melhoria contínua diante dos aprendizados que eu tenho, né? Então, no fim do dia, uma operação digital é sobre o impacto contínuo. E aqui também tem uma série de coisas que eu posso trazer implícitas nesse atributo aqui, de perenidade de time, de propósito de time. Aqui sim, eu não estou montando um projeto que tem começo, meio e fim, eu estou estendendo isso para uma visão mais perene, de continuidade, ou de um fluxo de valor. Porque no fim do dia, o que a gente quer transformar, e esse digital mode, ele é sobre mudar esse degrau. Então, se eu tenho, numa era digital, cada vez mais o pace, né, o ritmo de expectativa está mais acelerado de um cliente final aqui, de uma pessoa que usa esses produtos, essas experiências que a gente está entregando, né, isso se acelerou demais e por conta muito da expectativa e de como as nativas digitais puxam essa curva para cima, né? Então, antigamente, né, e em umas empresas ainda hoje, você tinha uns ciclos de desenvolvimento muito grandes e aí você ativava valor. Quando a curva aqui muda pouco, beleza, eu posso ter esse tempo de desenvolvimento, essa velocidade de uma operação digital para entregar. Só que agora não é mais assim, se eu demorar muito tempo, a curva mudou e esse gap entre uma expectativa e o que de fato a gente está entregando, ele se torna cada vez maior. Então a grande mudança é sobre eu mudar esse degrau. Então, eu não quero um degrau mais largo, eu quero um degrau mais curto, porém um degrau mais alto, né? Então, e a minha hipótese mesmo é que essa evolução de uma mentalidade de produto, né, e a gente trazer um olhar mais de modo digital, se eu estou perseguindo time to insight, se eu estou fazendo a gestão dos meus pontos de interação, se eu prezo e faço também a gestão integrada da minha operação e tenho um impacto contínuo, é isso, né? Então, a gente é sobre essa aceleração no meu tempo de desenvolvimento e entrega e aprendendo de fato, e para aprender eu vou errar, é óbvio, né? Mas se eu estou aprendendo de fato, cada vez mais eu estou próximo da curva e uma hora eu estou ditando, inclusive, essa curva de valor, tá? Mas, Edu, e as questões de gestão de produtos? Então, não é mais... Essa mentalidade de produto não tem a ver com gestão de produto? Tem, e super tem a ver, só que não é mais só uma questão de mentalidade, né? É a gestão de produto dentro do time como uma função de verdade dentro daquele time, né? E aqui, para encerrar o meu papo aqui, e no fim eu me estendi um pouquinho aqui né, para o tempo de perguntas, né, já me desculpe. Mas tem um estudo da McKinsey que é sobre developer velocity, ou seja, velocidade do meu desenvolvimento, e ele vai criando algumas correlações e que isso aqui é importante. Não é só o tempo do desenvolvimento, tem 46 drivers diferentes aqui por 3 dimensões, só que o que o estudo conclui é que existem 4 alavancas que quem atinge realmente mais velocidade de desenvolvimento se destaca em 4 alavancas, tá? E uma delas é gestão de produto. Tá? Então, aqui, gestão de produto está fortemente ligado à minha velocidade de desenvolvimento. E velocidade de desenvolvimento está fortemente ligada com resultados de negócio. Tá? Então, o modo digital, ele tem que considerar a função de gestão de produto dentro desse contexto. Né? E por quê? Porque ela contribui de modo significativo para a velocidade do desenvolvimento, né? E a velocidade do desenvolvimento está fortemente correlacionada com o impacto de negócio e com os resultados de negócio que as empresas que mais se destacam nesse indicador aqui atingem. Tá? E não sou eu que estou falando isso sozinho, a McKinsey tem um estudo, e aqui também tem, acho que esse material depois vai ficar disponível para vocês, então tem a fonte aqui também. Mas se vocês forem googarem aqui por
Developer Velocity McKinsey, vocês vão chegar nesse artigo, que eu também fortemente recomendo para vocês, né? Então, aqui fica a minha pergunta final, se o seu mindset é sobre essa geração de awareness, é sobre a gente estabelecer mindset, mas não para ficar só como conhecimento, né? É para a gente transformar isso em ação e rodar nesse modo digital, né? E aí a gente tem, para quem permaneceu firme e forte aí na conversa, se alguém tem alguma dúvida, se quer explorar algum ponto, se discorda de alguma coisa, quer colocar algum outro ponto de vista, eu tenho aqui mais alguns minutos aqui para poder conversar. Se não vier nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Olha lá. Josinei, Edu, você acha que a adoção de novas tecnologias é essencial para fortalecer esse mindset? Tem impressão que em organizações cujo negócio depende muito de legados com tecnologias antigas, enquanto a gente poderá visualizar a queda de produtos por iniciativa. Josinei, sim, eu acho que a adoção de novas tecnologias é essencial para evoluir. De novo, tem principalmente para as imigrantes digitais, acho que tem quase que um pré-req assim, para a gente poder realmente distanciar uma operação digital, que eu vou encapsular num termo, que é de evolução de plataforma, né? A gente precisa garantir que esses legados conversem, né, com esses legados core, né? E aí a gente tem os sistemas produtos da vida espalhados aí por essas grandes empresas. A gente tem que garantir a evolução dessas plataformas. Então, desacoplamento, eu estou falando de desacoplamento, microserviços, estruturas cloud, então tem uma série de coisas da nova engenharia que vai possibilitar feature toggle, as minhas esteiras de CI/CD, né? E o que a gente vê, que não é só do aspecto de tecnologia que essas empresas, e que vão ajudar nesses recortes, né? Porque elas se enxergam como um único produto gigante sempre, a gente vê essas empresas já se mobilizando para juntando primeiro áreas de negócio com áreas de tecnologia. Então, eu não tenho mais a tecnologia como uma única área centralizadora, eu começo a distribuir as competências de tecnologia nas áreas de negócio, mas não só isso, eu começo a orientar as áreas de negócio a esses pontos de interação, a essas jornadas ou esses momentos que importam dos clientes. E aí a gente tem dos clientes finais, né? Então a gente tem grandes bancos, a gente tem seguradoras, varejistas e tal. Alguns dão os nomes de tribo, outros dão de comunidade, outros dão de vilas, mas é essa orientação de eu juntar as áreas de negócio com tecnologia e orientar esses fluxos de valor a um momento importante de entrega para o cliente final, e acho que fazer isso, mudar esse modelo de trabalho também vai ajudar nos recortes, né? E é lógico que por baixo de tudo isso tem os legados, em que a gente tem que fazer esse mundo conversar com os legados aqui, então tem essa camada aqui de evolução de plataforma, tá? Então, não sei se eu respondi sua pergunta aí, Josinei, mas sim, as novas tecnologias são essenciais, cara. Só que não só elas, o modo como essas empresas se organizam tem que mudar também, tá? E lógico que também a adoção de novas competências, tá? Então, estou falando de research, estou falando de design, estou falando de analytics, né? Tem que vir para o jogo também. Muito boa pergunta, cara, valeu. Para quem quiser se conectar no LinkedIn, Edu Sangion, vocês vão achar fácil meu perfil lá. Fica o convite também para a gente se conectar em outros fóruns. Valeu, gente. Muito obrigado. Se alguém tiver dúvidas, né, depois nas reflexões, então podem me procurar lá no LinkedIn, né? Também gosto de trocar ideias por lá. Valeu, então, gente.